Fala galera, salve, salve galera, salve, salve, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raiza Simplício, estamos na área e vou fazer aquele pedido para vocês deixarem aquele like aqui no nosso vídeo, se inscrever aqui no nosso canal, que é muito importante pra gente. Vamos falar de novidades aqui para vocês, tem notícias quentinhas aqui para vocês, o Ronaldo Fenômeno rasgou elogios para um atacante do Flamengo, falou que é o futuro da seleção brasileira. Você sabe quem é esse jogador? A gente vai explicar tudo para vocês a partir de agora. Jorge Sampaoli ainda não montou o time que vai a campo contra o Botafogo. A gente vai trazer para vocês as últimas notícias. E até agora, desde que o Sampaoli chegou no Flamengo, o elenco não teve folga. É isso mesmo. Bruno Henrique segue como desfalque, não será relacionado para esse jogo contra o Botafogo. Varela passando por procedimento cirúrgico. A gente vai falar do novo contrato do Varela. Ele que assinou um pré-contrato com o Flamengo por 5 temporadas. A gente vai explicar isso para vocês. Torcida do Flamengo esgotou todos os ingressos para o jogo contra o Botafogo. E, diretoria está muito feliz com esse início de Sampaoli. Tem muito mais a partir de agora. Então, vamos, que a gente está aqui para trazer o melhor das notícias para vocês. Vamos lá, Ronaldo Fenômeno rasgou elogios ao atacante Pedro. Ele disse que o Pedro vai ser o artilheiro de tudo nessa temporada no Brasil. Disse que vai ser o artilheiro e o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Disse que vai ser também o melhor jogador da América e que vê no Pedro um grande futuro pela frente com a camisa da seleção. Ele disse assim, o artilheiro e o craque do Brasileirão será o Pedro. Ele será também o melhor jogador da América em 2023. Pedro é um atacante de qualidade que faz a diferença no ataque do Flamengo. Ele tem um futuro enorme pela frente, com um futuro muito grande também pela seleção brasileira. Ronaldo Fenômeno, talvez aí o maior camisa 9 da história do futebol brasileiro, na minha opinião, sabe das coisas, sabe do que está falando e rasgou elogios ao Pedro, né? Esses elogios do Ronaldo, eles têm um efeito muito grande. Por quê? Porque o Ronaldo é um cara conhecido no mundo inteiro, né? Ele é conhecido no mundo inteiro, o que ele fala se escuta no mundo inteiro, e ele rasgando elogios ao Pedro assim, claro que a galera no futebol europeu vai procurar saber ainda mais quem é o Pedro, por que o Ronaldo Fenômeno está falando tão bem assim do Pedro. Ficar de olho aí, porque já tem algumas especulações de clubes no futebol europeu interessados no Pedro, né? O staff do Pedro não confirma, mas também não nega janela de transferências, então só em julho. Mas o que sabemos é que o Pedro está muito feliz no Flamengo e ele tem o desejo de continuar fazendo história no clube, tá? E falando em mercado da bola, a gente vai falar sobre quais são os planos do Flamengo para a próxima janela de transferências, porque o Sampaoli é um cara que gosta de reforços, vocês sabem, né? Apesar da cautela, ele está avaliando o que precisa para a próxima janela de transferências, e o que eu soube é que a ideia da diretoria é alinhar a busca por reforços junto com o Sampaoli, ou seja, a diretoria vai ouvir jogadores indicados pela comissão técnica do Jorge Sampaoli. Sampaoli que gosta muito, como a gente falou para vocês. Volante segue sendo prioridade, né? A diretoria deve ir atrás de um ponta-direita. A gente já falou várias vezes aqui para vocês que o Ângelo não está descartado. Apesar do Ângelo priorizar sempre o futebol europeu, né, a situação do Ângelo no Santos não está legal. E a estratégia do Flamengo era a seguinte, que a negativa do Ângelo
no meio da janela do meio do ano, pode virar um sim. Por quê? Se ele não conseguir uma proposta no futebol europeu, o Santos precisa de grana e a situação dele lá no Santos está complicadíssima. Então é de olho nisso que o Flamengo segue monitorando a situação do Ângelo e vai conversar também com o Jorge Sampaoli a respeito desse jogador. O Sampaoli que conhece muita gente lá dentro do Santos. Matheus Cunha, né, uma notícia que a galera lá do Jornal Globo trouxe hoje sobre a renovação do goleiro Matheus Cunha, está emperrada. De fato, a renovação travou. As conversas haviam sido iniciadas, mas não houve nenhum avanço. Matheus Cunha tem sondagens de outros clubes, inclusive do Cruzeiro do Ronaldo. Cruzeiro do Ronaldo é um clube que vem monitorando a situação do goleiro Matheus Cunha. Lembrando que o Flamengo aguarda o Rossi, né? Em julho, no dia 1º de julho, o Flamengo já aguarda o goleiro Agustin Rossi chegando aí, ou seja, mais um goleiro, mais uma concorrência. Nesse momento, o Santos está jogando mais, né? O Matheus Cunha teve algumas oportunidades, na minha opinião, foi até bem, mas acabou não tendo mais oportunidades. O Santos teve uma sequência de jogos e parece que vai ter uma sequência de jogos com a camisa do Flamengo. Matheus Cunha, então, nessa situação de renovação travada, tá? Vamos falar sobre a preparação. Vamos falar sobre a preparação para esse jogo contra o Botafogo, porque o São Paulo não montou time no treino de hoje, tá? Ele só deve montar o time que vai a campo contra o Botafogo amanhã, no treino de sábado. Ele não montou o time nesse treino de sexta, e vocês podem esperar a mudança assim na escalação. O São Paulo ele não gosta de repetir escalação. Eu fui pesquisar, ele até me chamou de espiã, né? Lá na entrevista coletiva. Mas eu fui pesquisar e há mais de 30, 40 jogos que o São Paulo ele não repete uma escalação. Toda a passagem recente dele pelo Sevilha, ele não repetiu nenhuma vez a escalação. Loucura isso, né? Mas é assim. E ele não pretende repetir o time novamente contra o Botafogo. Então, podem esperar aí uma escalação diferente para esse duelo contra o Botafogo, que vem de 11 jogos sem perder, tá? O Botafogo está numa invencibilidade de 11 jogos, vem numa crescente aí nessa temporada, depois de um início complicado. Então, vai ser um adversário interessante para o Flamengo. A torcida do Flamengo esgotou todos os ingressos para esse jogo. O Maracanã terá casa cheia. No momento, só há ingressos a serem vendidos para a torcida do Botafogo. Bruno Henrique é desfalque, tá? Bruno Henrique segue fora para esse jogo contra o Botafogo. Havia expectativa por um retorno do Bruno Henrique, mas a comissão técnica decidiu segurar o Bruno Henrique, né, mais uma vez. Então, o Bruno Henrique não será relacionado. Ele treinou com bola, né? Na atividade de hoje, ele fez um treino com bola, mas não será relacionado. Ele segue um processo gradual antes de voltar de vez a ser relacionado com mais frequência. Lembrando que ele teve recentemente uma tendinite, tá? Na semana passada. A informação que eu tenho é que ele melhorou dessa tendinite, mas ainda estão segurando ele não vai participar desse jogo contra o Botafogo. O Arrascaeta fez um trabalho à parte, não treinou com o elenco, né? Não treinou com o grupo, não treinou com bola com o grupo, ele fez um trabalho à parte, acompanhado do pessoal da fisioterapia, mas o retorno dele está próximo. Existe a expectativa de que nos próximos jogos, seja no Racing ou no próximo jogo do Campeonato Brasileiro, o Arrascaeta esteja à disposição, né? A ideia foi dar um tempo realmente para que o Arrascaeta pudesse se recuperar, voltar e ajudar o Flamengo e não ter mais esses problemas da pubalgia, enfim. Falando em pubalgia, Guilhermo Varela teve problema, né? Teve uma pubalgia, agora também vai passar por um procedimento cirúrgico no quadril. O jogador já está internado, o procedimento cirúrgico dele acontece neste sábado no hospital aqui no Rio de Janeiro, tá? E ele que assinou um pré-contrato com o Flamengo de 5 temporadas, assinou em janeiro, já ali. Muita gente me perguntando como é que estava o contrato do Varela, o que ia acontecer.
Então, ele assinou esse pré-contrato, o contrato atual dele vai acabar no final de maio e esse pré-contrato de 5 temporadas vai passar a valer. Não dá para a gente saber quais são os planos do Jorge Sampaoli para o Guilherme Varela, porque o Sampaoli trabalhou muito pouco com o Guilherme Varela, né? Então, o Varela vai ficar mais um tempinho aí afastado. Bom, para o Wesley, sem Varela, sem Mateuzinho, ele vira ali a única opção de origem na lateral direita, ele que vem numa boa crescente, um jogador muito agudo, né? Um jogador que tem muita qualidade. Claro, precisa melhorar na tomada de decisão, mas, gente, isso é normal, tá? Ele é um jovem, começou a jogar agora e com certeza a comissão técnica vai trabalhar bem o Wesley, que pode ser um grande jogador aí para o Flamengo. Ele que quase foi parar no Barcelona, né? O Barcelona tinha interesse no empréstimo dele, o Flamengo não chegou a um acordo ali numa questão financeira e o Wesley acabou ficando no Flamengo. Mais uma situação aqui envolvendo Jorge Sampaoli é que as entrevistas coletivas do Jorge Sampaoli estão sendo elogiadas pelos dirigentes do Flamengo, tá? Muito elogiadas pelos dirigentes do Flamengo. Eles gostaram muito das últimas entrevistas do Sampaoli, da postura do Sampaoli, e o Rodolfo Landim está feliz. O Landim está acreditando aí que fez uma escolha certa com o Jorge Sampaoli. Na minha opinião, ainda está muito cedo, né? Sampaoli é um treinador muito gabaritado, é um treinador que tem muita capacidade. Veremos como será. O presente, na minha opinião, o início está muito melhor do que estava com o Vitor Pereira. E até mesmo o início de trabalho do Vitor Pereira. Do Sampaoli, na minha opinião, é bem melhor. Vamos ver o que ele vai desenvolver agora nos próximos jogos. Esse jogo difícil contra o Botafogo. O Botafogo vem numa crescente, tem uma sequência complicada com o Racing também, lá na Argentina, na quarta-feira. Então, veremos o que vai acontecer. Mas o discurso do Sampaoli, ele vem sendo muito elogiado pelos dirigentes do Flamengo. Agora, vamos falar de uma situação aqui que o Vasco da Gama, né, segue interessado no Cuejá. Eles tentaram a contratação do Gustavo Cuejá na última janela de transferências, o Al Hilal não quis negociar e agora eles vão tentar de novo em julho a contratação do Cuejá. O que eu soube é que a contratação do Cuejá vai depender da chegada ou não do Sérgio Busquets no Al Hilal. O Al Hilal fez uma proposta ao Sérgio Busquets, está interessado no volante do Barcelona e vive a expectativa de contratar o Busquets. Como lá eles têm um limite de estrangeiros, se o Busquets aceitar a proposta, eles topam negociar o Cuejá. Se o Busquets não aceitar a proposta, vai ser mais difícil eles negociarem o Gustavo Cuejá. O Cuejá que ganha hoje lá no Al Hilal um salário de 1.200.000 por mês. É mais ou menos esse o salário hoje do Gustavo Cuejá lá no Al Hilal. Um salário muito alto. Soube que ele não está disposto a diminuir neste momento o patamar salarial dele. Né? O salário dele lá, que é um volante, é salário de atacante top aqui no futebol brasileiro. 1.200.000 é muita grana. E eu vi muito torcedor querendo o retorno do Cuejá. Vi muita gente falando, tem que tentar o Cuejá, tem que trazer o Cuejá de volta, tem que trazer o Cuejá de volta. Quero saber a opinião de vocês. Vocês gostariam de ver o Cuejá de volta no Flamengo? Conta aí para mim, me diz se vocês gostariam. E para a gente fechar aqui, duas coisinhas, né? O Arrascaeta que viralizou uma cena interessante, incrível do Arrascaeta, que ele foi flagrado lá em Vargem Pequena, próximo ao CT do Flamengo, puxando um cavalo no meio da rua por uma corda. Aí um torcedor viu, se aproximou, tirou foto com ele, o Arrascaeta, né? E o cavalo também. E o Arrascaeta, o torcedor postou, contou a história e o Arrascaeta respondeu. Disse que ele tinha visto o cavalo estava andando sem rumo na rua, o Arrasca ficou preocupado e foi lá, pegou o cavalo e levou o cavalo para um lugar seguro. O Arrascaeta que é apaixonado por cavalos, ele tem uma paixão por cavalos
Então ele gosta muito de cavalos e foi lá então ajudar o cavalinho perdido na rua para que não acontecesse nada com o cavalo. Muito bacana, né? Ele que está de casamento marcado, o casório dele vai sair em breve, né? Mais um para o time dos casados no Flamengo já já. E ó, terça-feira, sorteio da Copa do Brasil. Esse sorteio promete dos 16 clubes classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil, gente. 15 são da Série A do Campeonato Brasileiro. Não vai ter moleza. E o que não é o Sport, que está muito bem na temporada, né? Está com um time redondinho o Sport. Então já viram, não terá moleza nessas oitavas de final da Copa do Brasil. Palpite, quem será o adversário do Flamengo? Sorteio acontece na sede da CBF. A gente vai trazer para vocês todos os detalhes. Ó, grande beijo para vocês. Não esqueçam daquele like aqui no nosso vídeo, que é muito importante o like de vocês. E se inscrevam também aqui no nosso canal.